Fala galera, corte de giro, vale a pena você aumentar quando você faz o remap no seu carro ou não vale a pena? Eu vou fazer nesse vídeo uma análise bem explicada, mostrando como que é feito, para que vocês aprendam a fazer isso sozinhos, com informações que você acha na internet facilmente. Então, bora pro vídeo, bora pra análise, eu acho que vai ser um vídeo legal, vocês vão aprender mais uma coisa. Bom amigos, eu resolvi fazer essa análise depois de ver na internet uma curva de potência de um Corsa 1.8 com remap. O cara fez o remap e também aumentou o corte de giro. E é sobre esse aumento do corte de giro que eu quero falar com vocês. Não é sobre o remap não. Então esse 125 cavalos de potência máxima aqui, não vou falar sobre isso. Se está coerente ou não, se é isso mesmo. Não. O que eu vou falar é sobre o aumento do corte de giro. Nesse caso aqui, e vou explicar para que vocês consigam analisar em outros casos também. Bom, então essa aqui é a curva de potência. A primeira coisa que você precisa para fazer esse tipo de análise é uma curva de potência que mostre as escalas embaixo de rotação também. Não pode ser só o desenho, muito menos somente o valor máximo de pico. Se não tiver essa escala aqui, você não consegue fazer. Então pegue se for tirar uma foto, tira uma foto direito que pega a escala total. Se for uma print, melhor ainda, porque tem certinho, você consegue usar essa escala para tirar a conclusão. Isso é uma coisa. Segunda coisa que você vai precisar é ou o manual do carro ou as informações referentes a diferencial e relações de marcha. Você vai precisar disso. Além das medidas do pneus, que vai compor o diâmetro do conjunto. Mas eu vou mostrar esse exemplo aqui que eu acho que é melhor. Eu até podia mostrar a conta, mas isso aqui é muito mais rápido, que é o site Sapinho Câmbios. Vai lá, sapinhocâmbios.com.br, aí lá vai ter calculadora. Aqui você vai inserir largura de pneu, no caso 175, altura 65, aro 14, e ele vai dar automaticamente o raio do rolamento, o diâmetro do conjunto. Embaixo você vai colocar a rotação máxima, isso vai ter no seu manual ou pesquisa na internet, o diferencial também no manual ou pesquisa na internet, e aqui a relação de todas as marchas do seu câmbio. Isso é importantíssimo. Com essas informações, mais a curva de potência que eu mostrei anteriormente, nós vamos conseguir fazer esse estudo. Nesse caso do Corsa 1.8, mas vale para qualquer carro, entendeu? Bom, com isso, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir essa última coluna aqui, que é a queda de RPM. O que é isso? Essa coluna central aqui que eu estou mexendo no meu cursor é a velocidade máxima por marcha. Então a primeira vai até 47,96, segunda 91,26 e assim sucessivamente. Lembrando que isso aqui é a velocidade máxima real. No velocímetro provavelmente vai dar um pouquinho mais do que isso, mas o que importa é a velocidade real. Beleza. Essa última coluna aqui é a queda de rotação quando você passa de marcha na rotação máxima. Então a primeira marcha vai até 47,9. Isso vai estar 6.400 RPM. Quando você passar a segunda vai entrar 3.300. Beleza, aí você estica a segunda até o corte, a terceira vai entrar 4.200. A quarta a 4.600 e a quinta a 5.120. É normal em qualquer carro isso que vai acontecer aqui, ó. Conforme a marcha aumenta, o espaçamento entre elas diminui e ela vai diminuir para uma rotação cada vez mais próxima da rotação máxima. Ó, primeiro para a segunda 3.300, depois 4.200, 4.600, 5.100. É normal, o espaçamento vai diminuindo conforme a marcha vai subindo. Todo carro é assim. Com isso, nós temos agora mais uma informação. É a informação do espaçamento de marchas. Então, se você pegar o 6.400 menos 3.300, vai dar 3.000. 6.400 menos 4.200, 2.100. 6.400 menos 4.600, 1.800. 6.400 menos 5.100, 1.300. Então isso aqui é o espaçamento de marchas aproximado. De primeira para segunda tem 3.000 RPM de espaçamento, segunda para terceira 2.100, terceira para quarta 1.800, quarta para quinta 1.300. Com esse espaçamento aqui é que nós vamos usar agora aquela informação da curva de potência que eu falei para vocês pegarem. E é importante que tenha escala, como eu tinha dito. Por que escala? Esse espaçamento de 3.000, 2.100, 1.800, 1.300 nós vamos colocar na escala da curva de potência. Agora a gente vai voltar aqui na curva de potência. Curva de potência eu já falei em vários vídeos, nada mais é do que a explanação da performance do motor, performance mecânica do motor em função do tempo ou em função da rotação. Conforme a rotação vai subindo, o motor vai ter mais performance, vai ter mais força. Aqui no caso é o pico, onde o motor tem mais força, tem mais performance. Se você precisasse puxar uma carreta, por exemplo, nessa rotação de pico de potência é onde você teria mais chances, mais força de conseguir fazer isso. Vou precisar subir um morro puxando um reboque.
Nessa rotação é onde você tem mais chance de conseguir fazer isso. Simples assim. Beleza. Aí agora a gente vai ter essa escala aqui de espaçamento. Nós vamos pegar esse espaçamento e vamos colocar aqui na curva de potência para conseguir fazer análise. Então a primeira marcha, de primeira para segunda, 3.000. Uma dica que eu uso, que todo mundo tem, é o Paint, o programa Paint de desenhar no seu computador. Então eu fiz aqui já alguns desenhos. É bem amador, mas só para vocês entenderem. Então a primeira marcha aqui, ela tem 3.000. Pô, mas como que você fez 3.000? Simples. Eu vim aqui nessa escala e olhei. Ó, de 5.000 a 8.000 é 3.000. Então beleza, então eu fiz um desenho que tem esse tamanho, de 5.000 a 8.000. Então eu sei que aqui vai ter 3.000. Por isso que é importante vocês pegarem uma foto ou print que tem a escala, que você vai usar essa escala. Então você vai usar a própria escala da curva de potência, ó, de 5.000 a 8.000, 3.000. Beleza, que é o espaçamento de primeira para segunda. Então a gente vai pegar esses 3.000 e vamos colocar aqui na curva de potência. Ó. O corte está aqui a 7.200. Trocando marcha a 7.200, a próxima, a segunda, vai entrar ali, ó, 3.800, 4.000 mais ou menos. Ela vai entrar com uma potência menor do que a potência que sai. Ó. Repare aqui no cantinho, 100 cavalos. Ela saiu com 100 cavalos a primeira ali no corte de giro e a segunda entrou com um pouquinho menos, entrou com 95 cavalos. A segunda marcha entrou com menos cavalos do que a primeira marcha que saiu. Isso não é a situação perfeita. A situação perfeita de máximo aproveitamento possível da sua potência média útil é a situação em que a potência da marcha que sai seja igual à potência da marcha que entra. Mas nesse caso aqui, então, teria que ser um pouquinho mais longo ainda o câmbio para que se conseguisse um aproveitamento máximo. Mas beleza. Se porventura não tivesse um corte a 7.200, fosse o corte original 6.400, que seria mais ou menos aqui. Olha só como entraria a segunda. A segunda entraria ainda mais fraca, entraria com 80 cavalos. A gente esticando até o corte, a segunda entra com 95. Acabamos de ganhar 15 cavalos na segunda marcha. Olha que interessante. Então, nessa situação aqui, a primeira marcha realmente faria sentido aumentar o corte. Mas vocês vão ver conforme a gente analisa as outras marchas, para qualquer carro é assim. Então a primeira marcha não é conclusiva, eu estou fazendo para mostrar para vocês, mas eu analiso só de segunda, de terceira, quarta e quinta marcha só. Primeira e segunda eu normalmente não analiso, porque em qualquer carro vai ser vantajoso esticar até o máximo possível, porque é uma marcha longa. Lembra que eu falei lá no começo, conforme vai subindo a marcha, ela vai diminuindo, vai ficando mais curta, vai ficando mais próxima do pico de potência. Então, primeira e segunda marcha sempre vão ser muito longas mesmo. Então, nesse caso aqui, realmente faria sentido esticar mais. Se fosse no corte original, que acabasse a primeira, a segunda ia entrar bem mais cedo. Mas beleza, então a primeira marcha realmente faria sentido. Vamos para a segunda marcha. Segunda marcha, espaçamento de segunda para terceira de 2.100. Aí eu já preparei aqui um com 2.100 RPM de diâmetro. Novamente, a gente calcula isso olhando a própria escala. Você vai ver nos números e faz uma linha com 2.100 RPM de espaçamento. A segunda, olha que interessante, cortando aqui a 7.200 RPM, mais ou menos, a terceira marcha, de segunda para terceira, ela vai entrar ali com 115 cavalos. Vai sair com 105 e vai entrar com 115. Ou seja, já a partir da segunda marcha já começa a ver um desperdício de rotação. Você não precisa esticar muito. Entenderam? Eu vou explicar para vocês. Reparem que a segunda marcha ela está saindo ali com 105 cavalos. E a terceira marcha, respeitando esse espaçamento, trocando a segunda a 7.200, a terceira vai entrar mais ou menos ali com 4.700, 4.800, que vai ter 105 cavalos. Ela vai ter mais potência, a terceira marcha vai entrar com mais potência do que a segunda saiu. Isso é um desperdício. Ou seja, então a gente vai pegar essa escala e vai voltar aqui um pouquinho para tentar equilibrar a mesma potência que sai, a mesma potência que entra. Então, ó, se a gente colocar aqui mais ou menos a 6.700 RPM, mais ou menos, ó, 6.700, 6.800, 6.700, já é um equilíbrio perfeito, porque a marcha que sai, a segunda que sai, vai ser mais ou menos com a mesma potência ali, com 105 cavalos, em relação à marcha que entra. Dessa forma, você aproveita toda a potência média útil do seu motor. Ou seja, da segunda marcha, a gente já vê que já tem um desperdício em esticar até 7.200. Então, beleza, segunda marcha ali,
6.700 mais ou menos. Até vou escrever aqui. Então, primeira marcha, esticar até 7.200. Segunda para terceira, esticar até 6.700. Agora, de terceira para quarta, já caiu para 1.800 o espaçamento. Eu já fiz essa escala, ela está aqui prontinha, parece um halter, né? Ou uma cama isso aqui. Mas beleza, é só para vocês entenderem, já caiu para 1.800 RPM. 1.800 já fica mais, a gente vai observar que já fica um desperdício ainda maior. Se você trocar aqui no corte, olha só, trocando aqui no corte a 7.200, a próxima marcha, ela vai entrar, a quarta marcha vai entrar a 5.300, 5.200 RPM mais ou menos. Vai entrar com uma potência muito maior do que a marcha que sai. Ó, vai entrar com 120 cavalos, sendo que a marcha que saiu com 105. Ou seja, é um desperdício muito grande. O correto seria trocar mais ou menos aqui. Ó, mais ou menos a 6.400, que seria o corte original. A 6.400 sairia com 105 e a próxima marcha também ali entraria com 4.700 mais ou menos. 4.700 com 105 cavalos também. Então, nesse caso, de terceira para quarta, também é um desperdício de até 7.200. Então, de terceira para quarta, a troca ideal seria a 6.400 RPM. Esticar até 6.400. Reparem que, conforme vai aumentando a marcha, a troca vai ser cada vez mais cedo, porque as marchas vão encurtando, vão diminuindo para ficar mais próximo do pico de potência. Isso aqui é a tocada visando a performance máxima possível. Lembre-se disso. Ah, eu vou esticar até o final, sendo que eu poderia trocar antes. Beleza, você vai esticar até o final, só que você vai perder performance. Simples assim. E agora de quarta para quinta, o espaçamento é menor ainda, só de 1.300 RPM. Então a gente vai pegar aqui a última escala, 1.300, que é essa pequenininha aqui, ou esse halter pequeno. Com essa escala final, se você fosse de quarta para quinta até o corte, cara, seria um absurdo. Porque a quarta ia sair com 105 cavalos, e a quinta entrar com 125 cavalos. Isso é um desperdício total. Então, de quarta para quinta, você tem que trocar bem mais cedo. Você vai ter que trocar mais ou menos aqui, ó, 6.200 RPM. A 6.200 com 120 cavalos, para que a quinta entre também com 120 cavalos de potência máxima. A mesma potência que sai, a mesma potência que entra. Perceberam? Então, de quarta para quinta, esticar até 6.200. Então, assim, conclusão. Eu vou tirar, o meu carro vai ser para provas de 200 metros, você vai passar de primeira para segunda e às vezes segunda para terceira. Nesse caso, até faz sentido, porque você só vai esticar a primeira você vai passar ali até os 7.200 a primeira marcha. Aí, de fato, você vai ter um ganho. Nas outras marchas, você não vai ter ganho, só que você não vai usar elas nessa prova curta, de tiro curto de 200 metros. Só que essa é uma situação muito específica. Para a grande maioria dos usos, que você vai usar as demais marchas, não faz sentido esticar até essa rotação de 7.200. Então, analisando aqui, ó, a primeira você vai esticar até 7.200, a segunda até 6.700, a terceira até 6.400 e a quarta até 6.200. Então, ó, da terceira para quarta, de quarta para quinta, o corte original de 6.400 já atende. Somente de primeira para segunda para terceira, que você usaria esse giro a mais. E de segunda para terceira, na verdade, você usa só 300 RPM a mais. Então poderia ainda assim ser os 6.400, que a diferença é ser muito pequena. Então, assim, conclusão que a gente pode chegar nesse caso aqui, só vale a pena para você esticar de primeira para segunda marcha. De segunda para terceira, não faz sentido nenhum. Você vai perder performance se você esticar acima disso. Entenderam? De um modo geral, é isso. Agora, uma análise que vocês conseguem fazer superficialmente. A gente faz várias análises de hash que os inscritos mandam pra gente. Olha esse vídeo aí, será que o cara acelerou tudo? Os caras mandam pra gente. De um modo geral, com o tempo vocês vão acostumar com isso. Esse motor que é mais antigo, o pico de potência dele vem bem cedo, é muito longe da rotação de corte. Vem ali a 5.500 e o corte vai a 6.400, 1.000 RPM depois. Normalmente, quando é dessa forma, você nem precisa analisar muito. Já vai justificar só de primeira e no máximo segunda marcha esticar até o corte. Terceira, quarta e quinta, você não vai esticar mais do que o corte original já é. Isso serve para a grande maioria dos casos. Carros mais novos, que tem um pico de potência mais para cima, mais perto do corte, o Corsa 1.4, que tem um pico a 6.000, vai até 6.300. Ou
Sigma da Ford, que o pico vai a 6.500, o pico é 6.800, o Duratec, que o pico é 6.250 e vai até 6.800. Carros que têm um pico de potência mais perto da rotação máxima, normalmente aí sim se tem um ganho girando mais. Mas nesse caso de motor de concepção mais antiga, normalmente isso não acontece. E tem mais uma coisa que eu acho interessante a gente ponderar também. Isso que eu falei é simplesmente visando a performance máxima, porém tem alguns outros agravantes de você fazer seu motor girar mais. Tem que verificar se a bomba de óleo dá conta, aí não tem regra geral, tem que pesquisar, vai no fórum, pesquisa e vê se a sua bomba, quanto ela aguenta até, veja em fóruns de preparados, até onde que dá para ir com segurança. As molas das válvulas às vezes tem que trocar para que não haja flutuação. O Duratec vai até 7.200, por exemplo. Acima disso há um risco de flutuação das válvulas. Precisa trocar a bomba de óleo. Então é bom você investigar bem antes de pedir para o seu preparador aumentar o giro de corte do seu carro. Isso aqui é simplesmente um dos braços, que é o braço de performance. Mas tem também o braço da confiabilidade mecânica que você precisa analisar. Então, amigos, de um modo geral, eu acho que ficou claro dessa forma. Motores de concepção mais antiga, onde o pico de potência é muito longe do corte, normalmente essa análise vai ser bem parecida com o que você vai encontrar na análise do seu motor. Se for um motor de concepção mais moderna, onde o pico de potência é mais próximo do corte, normalmente vale sim a pena você esticar um pouco mais, tá? Nesse caso aqui, de terceira e para quarta, quarta para quinta, não vale a pena. Segunda para terceira praticamente fica ali na rotação de corte e vale somente de primeira para segunda. Nos motores de concepção mais modernas, onde o pico de potência é próximo da rotação máxima, aí já normalmente vale a pena sim você esticar todas as marchas até o corte, como é o Focus Duratec 2.0, por exemplo. Já o Focus Roca 1.6 e o Focus Zetec 16 válvulas, a análise do Corsa 1.8 se aplica assim, você não pode esticar até o corte. Eu tenho um vídeo já do Focus Duratec 2.0, do Corsa 1.8, do Roca 1.6, do Zetec 2.0, também ensinando qual é a rotação máxima de cada marcha, visando a máxima performance. Eu vou deixar o link na descrição, eu não sei se eu consigo deixar todos aqui no card, mas vejam lá que eu acho que vai ajudar um pouquinho vocês a ter um pouquinho mais de noção do que eu estou falando aqui. Qualquer dúvida, deixe embaixo. Tentei ser o mais didático possível. Talvez alguma coisa que eu explique não fique claro, escreve embaixo que eu explico melhor. Valeu, obrigado.